Saudar os colegas diretores, professores, lógico, também professores mais técnicos da Secretaria de Educação que estão aqui também aqui presentes, que também são professores. Assim, eu gostaria de iniciar minha fala colocando para vocês que, pela primeira vez na história de Pacatuba, se criou-se uma comissão para reavaliar o plano de cargos e carreira. E assim, lógico que a comissão foi criada pela Secretaria de Educação. No entanto, esse documento, ele está chegando nas minhas mãos neste momento agora. Eu queria pedir desculpas a todos aos colegas, mas assim, eu precisava colocar isso, porque eu tive necessidade de conhecer esse documento bem antes de ser trazido para cá. Mas eu não tive acesso a esse documento. É tanto que quando eu cheguei, me sentei e pedi aqui ao colega, vereador Kleber, para que ele pudesse dar, e eu fui aqui passando, aqui folheando e vendo algumas questões. Infelizmente, eu não tenho assim, tenho conhecimento do que foi posto agora aqui por vocês, mas assim, na íntegra, eu não sei assim o que está posto aqui. Agora, quero dizer para vocês que, como secretária de Educação, tudo o que for possível, e que garantir sustentabilidade ao município, porque um PCC, ele é um planejamento. Foi falado aqui anteriormente que não é um plano de governo, do governo que aí está, mas é um plano que nós, inclusive, hoje nós temos um PCC, que estamos sendo regidos por ele. E assim, outros governos virão e vão ter que se reger por esse PCC. Então, tudo que for possível, que garanta a sustentabilidade do município e que não venha contrariar a lei de responsabilidade fiscal, que gera improbidade administrativa, então, todos os professores, a classe terá. Porque isso é uma decisão política do governo. Agora, não fiquemos pensando que será concedido algo para poder, por exemplo, gerar insustentabilidade, como também ferir a lei de responsabilidade fiscal, que é necessário que todos nós que somos servidores saibamos. E que esta lei, ela está posta já há algum tempo, mas assim, a coisa se tornou mais séria a partir do ano de 2012. A partir de 2012 para cá, então, essa lei tem tomado dimensões muito preocupantes para qualquer pessoa que está à frente de uma gestão, né? Então, assim, a outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês: a professora Diva não tem conhecimento suficiente na área financeira para dizer que ela pode contemplar tudo isso aqui. Se eu disser a vocês, eu estou fazendo uma grande enganação aqui a vocês. A gente precisa ser honesta, mas ser simples. E nesse momento eu estou colocando. Está sendo contratada uma assessoria na área financeira para avaliar e discutir com os professores, com vocês, com todos nós, com a Secretaria de Educação, com a comissão e em audiências públicas como essa. Eu pensava que primeiro a gente pudesse ter esse estudo para depois ser realizada essa primeira audiência pública na Câmara. Porque quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto que deu assim, pode algum de vocês compreender que esse projeto iria ficar já aqui na Câmara para ser discutido nas comissões, realizando audiências públicas. E na realidade, não é ainda assim. Então eu queria só pedir assim, a compreensão de vocês
E quero dizer com toda honestidade a vocês, tudo que for possível e que não deixe o município em situação de insustentabilidade, eu garanto, porque assim, para mim, seria a maior glória eu poder deixar na marca deste município, na história que eu tenho aqui neste município, um PCC com tantas conquistas. Tá entendendo? Então, quero que vocês saibam disso. Para mim, seria isso a maior felicidade. Era o maior prêmio que eu acho que Deus poderia, assim, me conduzir durante essa gestão. Mas eu não posso falar para vocês agora, nós vamos conceder isso, isso aqui não vai ser possível, porque se eu estiver falando isso para vocês, eu estou aqui fazendo enganação. E esse papel eu não faço. Eu vou enfrentar todos os professores, todos os gestores, em todos os momentos que eu estiver na gestão, para dialogar, para conversar, para mostrar aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é possível, aquilo que não é possível. Agora, todos nós sabemos que isso é uma coisa natural do ser humano. Assim, se nós conseguirmos essas conquistas aqui, se nós conseguirmos, então, daqui a 1 ano ou 2 anos, depois da aprovação, nós estamos buscando novas conquistas, porque isso é característica do ser humano. Nós somos assim, somos incessantes em relação a isso. E isso é o que faz nos mover, inclusive. É preciso que nós saibamos que isso é o que faz sentido, às vezes até a nossa vida. Mas eu queria aproveitar para dizer para vocês, assim, do carinho que eu tenho pelos professores. Porque eu quero dizer a vocês que eu dirigi 2 escolas, uma escola de comunidade e uma escola pública federal. E nunca eu me ausentei de sala de aula. Então eu me aposentei com 28 anos de trabalho e foi em sala de aula. Eu era diretora de um colégio agrícola que funcionava em regime de internato, mas eu era também professora. Naquela época existia uma disciplina chamada de OSPD e Educação Moral e Cívica. E eu estava lá lecionando essas 2 disciplinas, em todas as turmas. E fui diretora de uma escola comunitária da SENEC, mas também nunca me ausentei de sala de aula. Então, quero dizer que fui lá para a escola técnica, que hoje é o Instituto Federal, e sou aposentada por lá. E lá eu passei apenas 2 anos, pessoal, 2 anos de trabalho. E foi um ano do Collor de Mello, de muita revolução, era uma correria de gente muito grande para se aposentar. E me colocaram, eu entrei lá num período em que não tinha toda uma carga horária para mim. E eu então fui para os recursos humanos daquela escola. Mas me tiraram também para lecionar geografia no curso de turismo. E eu fiquei, pela manhã trabalhava no recursos humanos e à tarde como professora de geografia e turismo. Mas mesmo assim, foram 28 anos, 25 no federal e 28 no estado. Então, assim, eu sei da importância que tem o professor. Eu sei o que tem que ser o professor. Ele é um resignado, ele é um estudioso, ele tem que ser um dedicado, ele tem que ter disponibilidade. E aqui por isso, o professor, nunca nós vamos ter um salário nesse país para pagar o que nós merecemos. Nunca. Isso aí eu digo porque não vamos ter. Nós temos conquistas e temos conquistado. O governo federal, através da criação desse piso, teve algumas conquistas. Porque vocês sabem que aqui nós vivemos momentos, e não faz muitos anos, 25 anos, então que professor pagava para trabalhar. Talvez precisasse para comprar uma roupa para se deslocar para o trabalho, precisava
Porque depois, com a criação do Fundeb e depois do Fundeb, então a gente começamos a ter algumas conquistas, mas são conquistas ainda insuficientes, entendeu? O salário de um professor para trabalhar 200 horas por menos de R$ 1.700, que é o que hoje propõe o piso, é um valor ainda muito insignificante, né? Mas a gente tem uma lei do piso, né? E aqui foram levantadas algumas questões com relação à questão do tempo dedicado para ficar em casa, a professora Isabel. Então, assim, você tem que conhecer o que está posto na lei do piso. O que foi a lei do piso salarial, que foi criado a nível federal, é que os estados e os municípios têm que criarem as suas leis se adequando, porque nós não podemos contrariar uma legislação maior. Nós temos necessidade realmente de corrigir esse PCC. Temos necessidade de corrigir o nosso Estatuto do Magistério. Sabe por quê? Porque um está contrariando o outro. O que o regime jurídico diz não é o que o Estatuto do Magistério está posto lá em relação aos professores. E a gente precisa realmente fazer esses ajustes. Mas ajustes com responsabilidade, com sustentabilidade e sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. Então, nos colocamos assim, com certeza, tantas audiências sejam feitas, que eu esteja em condição de saúde, de poder estar, eu estarei para conversar e dialogar com vocês. Obrigada.